Oi, meu nome é Arthur e a gente precisa falar um pouco sobre a perversão que acontece aqui no Estado Democrático de Direito brasileiro. Bom, quando se trata de Brasil, tem uma conversa bem breve aqui, a gente sabe que grandes historiadores, autores, brasileiros ou não, falaram um pouco sobre as suas questões sociopolíticas, né? Foram grandes carreiras marcadas pelas críticas sociais, culturais, enfim, que marcaram a história, né? A gente tem, por exemplo, o próprio colonialismo insidioso de Boaventura de Souza Santos. A gente tem a frase épica, o Brasil não tem povo, tem público, de Lima Barreto. A gente tem que precisar, na verdade, ter a necessidade de falar um pouco sobre a questão, então, do Estado Democrático de Direito aqui no país. O que é, de verdade, um Estado de Direito? Um Estado de Direito, a gente tem que entender que ele é um conceito multifacetado, tá? Mas o Estado de Direito é, justamente, uma ferramenta para corromper o uso arbitrário da força. É aquilo que garante uma subjetividade jurídica, sabe, na sociedade. É aquilo que entende que aquela pessoa, ela não é apenas uma cidadã, ela é também um indivíduo no seu aspecto. Ela sabe que isso é o que de fato o direito diz ser, mas aqui no Brasil nem o Estado, nem o direito, nem muito menos o Estado de Direito é o que de fato diz ser, né? Max Weber, ele fala, por exemplo, que há uma grande importância na desformalização, das questões jurídicas aqui no país. Não há essa desformalização, não há essa quebra do tradicional, não há um reconhecimento de mudança nas esferas públicas e nem nas esferas privadas. Por isso, o Estado de Direito é definido por grandes democratas, ativistas e principalmente defensores dos direitos humanos. O que é o Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático do Direito, ele tem um diferencialzinho aí, porque ele já tem a imersão do povo. Essa imersão do povo garante, por exemplo, que o poder do Estado seja limitado também perante a Constituição, entende? Como não houve a quebra do tradicionalismo, acontece que essa ferramenta, o Estado Democrático de Direito, ele acaba sendo também reflexo do uso abusivo de uma minoria detentora do poder econômico que entende que só eles que mandam, que governam, só eles que existem. Há graus de inclusão que perfazem uma exclusão. O Estado de Direito se torna refém de um ideal político particular. Há uma desproporção nítida do uso de forças políticas. Então, o que acontece? O de cima sobe e o de baixo ele desce. É fato. Uma elite econômica continua tendo sempre as mesmas coisas. As pessoas são mantidas em exclusão. É como se a ideia fosse muito boa, mas a sua aplicabilidade na camada popular brasileira é péssima, porque não é acompanhada de responsabilidade coletiva. Automaticamente, a gente colhe as consequências. Um magistrado movido à desumanização e um magistrado movido à insensibilidade não vão ser novidade aqui no Brasil. O próprio pesquisador, de ciência política, em uma das suas palestras, o Antônio Carlos, ele fala que o pluralismo político foi reconhecido aqui no Brasil ali na década de 80. Então, desde quando os juízes, os deputados, os advogados são atores importantes na política do Brasil, desde muito antes desse reconhecimento. Então, o que acontece? Corrupções, por exemplo, ou outros comportamentos infames e deploráveis são acompanhados de grandes carreiras jurídicas, porque essas pessoas, elas não movem os seus nomes para que mudem o sistema. Invisibilidade dos marginalizados, imunidade aos hiperrepresentados. A gente sabe que tem a demonização de grandes inimigos que são colocados frente à nação e que são separados dela ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Um preto, pobre e favelado, ele vai ser encarcerado, aí ele não vai ter uma chance de ressocialização imediata porque ele foi colocado como inimigo da própria nação. E aí, o Estado de Direito, ele realmente está garantindo o que ele diz ser? A gente tem que entender um pouco da relevância da aplicação desse Estado de Direito democrático aqui no Brasil, por exemplo. Uma demanda social traduzida em demanda jurídica faz com que a discricionariedade dê espaço para a visibilidade pública. E aí, os direitos são reconhecidos. Esses direitos também incluem os direitos das pessoas que são esquecidas pelo próprio sistema político. A gente precisa ter paciência e interesse político em fazer com que a sociedade realmente fique de fato mais próspera. Por isso, uma formação de juristas que estejam realmente ligados um pouco à própria camada popular, ela se torna tão relevante. Ou, por exemplo, uma docência jurídica em que a sua função social e profissional ali esteja também ligada à vontade de equalizar a própria sociedade. É muito além da Constituição de 1988. E aí eu termino o meu vídeo falando um pouco sobre transformar o Brasil de Lima Barreto, sabe? Aquele que tem mais público do que povo, no inverso. Um Brasil em que tenha mais povo do que público. É necessário ir muito mais além do que se pensa, sabe? É necessário que essas pautas de Estado Democrático do Direito Brasileiro, elas não só passem pelas instituições acadêmicas. É fundamental que essas pautas, elas ultrapassem as barreiras das próprias instituições. Para que o pessoal marginalizado, eles principalmente, entendam que os seus direitos também têm dignidade humana. Então, trocar a desumanização por humanização. Trocar a desigualdade social, a desigualdade das estatísticas em equalização do sistema. É fundamental isso e o Brasil está precisando. Então, é necessário um Brasil que tenha mais povo do que público.